Opa, tudo bem? Olha só, hoje eu estou numa paisagem diferente, 5h55, tomando meu café para vir falar para você sobre uma nova série. Uma nova série que a gente vai falar hoje, segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta-feira. 5 episódios, por acaso 5h55. Bom dia, Matias, tudo bem? Vamos tomar um café? Então, a gente vai falar essa semana sobre inteligência emocional. Inteligência emocional, a gente pode pegar de diversos ângulos. Eu vou me apropriar do grande mestre desta área. Tudo bem, Matias? Tudo certo? Bora lá, meu filho! Vou falar sobre o que o Daniel Goleman traz. E por que serão 5 dias? Porque a gente vai falar sobre os 5 requisitos que toda pessoa precisa exercitar para ter um domínio sobre esses requisitos e, de certa forma, para dizer que tem inteligência emocional. E pessoas que têm inteligência emocional, a gente pode dizer que são pessoas que têm maturidade mais alta. Então isso quer dizer o seguinte: se você ficar comigo até sexta-feira assistindo todos os dias 5h55, é muito provável que você vai começar a se dar conta, você vai começar a se auto-perceber em relação a esses 5 requisitos. E por que não? Você vai começar a desenvolver um pouquinho mais de atenção e de consciência sobre o que você precisa ter de habilidade, o que você precisa saber fazer, que tipo de comportamento, que tipo de estado de espírito você precisa para que você consiga dizer: cara, eu tenho um quociente emocional elevado, ou então, tenho uma maturidade, tá certo? Então vamos lá. Os 5 requisitos, eles são agrupados em 2 grandes grupos. Os 3 primeiros requisitos dizem respeito ao self, ao eu, certo? Isso quer dizer o seguinte: os 3 primeiros requisitos fazem com que você desenvolva uma maturidade sua, uma maturidade de independência. E o que é uma maturidade de independência? É aquela situação em que você tem uma independência de outros para funcionar, uma independência de outros para viver. Então, esses três requisitos iniciais, a gente vai falar hoje, segunda, amanhã, terça e quarta-feira, que são as 3 auto. Hoje a gente vai falar sobre autoconsciência. Amanhã nós vamos falar sobre autocontrole. E quarta-feira nós vamos falar sobre automotivação. Essas 3 primeiras, elas nos dão o que a gente chama de independência. E o que é independência? Independência é você viver a sua vida, conseguir fazer as coisas que você precisa fazer com independência de outros. Por exemplo, você pode trabalhar numa empresa, você pode ser um empresário, empreendedor, sem ter necessariamente um supervisor, certo? Sem ter necessariamente alguém que vai lá dizer assim: ó, você tem que fazer, ó, acorda, tá na hora, certo? Então é muito importante. Bom dia, Sucomércio, seja bem-vindo. Será que você já está num nível de independência? Fica comigo hoje, amanhã, quarta-feira, vocês vão entender. Então é muito importante que a gente entenda profundamente e depois comece a praticar, né, esses 3 primeiros requisitos. Então o primeiro deles é a autoconsciência. O segundo deles, né, e o primeiro a gente vai falar hoje, o segundo deles a gente vai falar amanhã, é o autocontrole. Muitas pessoas têm uma confusão sobre o autocontrole. Então amanhã a gente vai esclarecer. E o terceiro é a automotivação. E aí entra uma mágica, porque muita gente entende motivação como algo que vem de fora, ou seja, alguém precisa me motivar. Ou então não é alguém, às vezes eu preciso de um ambiente ou de um evento para encontrar a minha motivação. E não funciona assim. A motivação está aqui dentro, ela vem de dentro para fora. E é isso que a gente vai falar segunda, terça e quarta. E aí, quinta e sexta-feira, a gente vai falar sobre os outros 2 requisitos da inteligência emocional, que elas expandem para o ambiente social. E aqui justamente é onde a gente
né, entende um pouquinho da nossa interdependência, ou seja, como que nós lidamos com o mundo exterior, com as pessoas. E ele é muito importante para as pessoas que precisam viver em sociedade. Por exemplo, se você é um líder, se você é um empreendedor, se você faz parte de uma família ou de um grupo de amigos, você precisa ter essas duas habilidades, né? Então, o quarto requisito, a gente vai falar então sobre empatia. E rapaz, empatia é um conceito tão popular, mas assim, tão superficialmente entendido, que a gente vai precisar conversar um pouquinho sobre isso na quinta-feira. E na sexta-feira a gente fecha essa série falando sobre gestão das relações. E aqui entra uma mágica, que eu tenho feito isso há mais de 10 anos, e aí algumas pessoas talvez comecem a entender por que né, alguns amigos talvez consigam entender por que eu me afastei de alguns, por que eu me aproximo, por que eu aprofundo relações com algumas pessoas, por que eu levo em consideração muitas vezes uma relação pensando que, poxa, eu preciso pensar na minha relação no hoje, no amanhã, no passado, e eu preciso pensar nas relações que eu tenho com pessoas diferentes entre si. Isso a gente vai ver sexta-feira. É muito mágico. Mas afinal de contas, hoje é segunda-feira e hoje é o dia de a gente falar do primeiro requisito, que é autoconsciência. É você ter consciência sobre você. Vamos lá. Autoconsciência começa com, primeiro, eu descobrir qual é a minha essência. O que eu tenho de especial. Eu poderia perguntar para você assim, o que você está fazendo aqui nessa vida? Muitas pessoas nunca pararam para pensar nisso e, obviamente, muitas pessoas não conhecem, né, quem é você. Ou seja, as pessoas não param para pensar em si. Quando a gente começa a pensar assim, a gente precisa entender assim, poxa, será que eu tenho alguns pontos fortes? Quando você começa a descobrir pontos fortes, isso quer dizer o seguinte, você descobre que você faz bem algumas coisas, mas você não faz tão bem outras coisas, certo? Eu, por exemplo, eu sempre tive muita facilidade para dançar, né? Eu dancei em grupo tradicionalista, eu dancei chula, para quem não me conhece, né? Eu fui campeão regional de chula na minha juventude, mas eu não tenho como ponto forte, por exemplo, cantar e tocar violão. Eu toco violão e canto, mas você entendeu? Então, a essência da gente, muitas vezes, ela é descoberta através das experiências que a gente tem. A minha primeira faculdade, por exemplo, foi Ciências Contábeis. Para quem não sabe, eu fui contador por 9 anos. Mas eu percebi que não era o meu forte ficar sentado na frente do computador, digitando, lançando nota, registrando fatos passados. Até o momento que eu, deixei a contabilidade de lado. Então, quando você começa a se conhecer, você começa a descobrir que tem atividades que você faz que parece que tem que forçar a barra para fazer. E quando eu digo essas atividades, pode ser, por exemplo, no âmbito cultural, como eu estou dizendo aqui, né? Entre a dança e a cantoria, provavelmente eu me daria muito melhor na dança. Em atividade profissional, entre ser um palestrante, um mentor, um coach, eu me dou muito melhor do que sendo um contador. E olha que eu era um contador respeitado. Eu fazia meu trabalho bem feito, mas por quê? Porque eu tinha muita disciplina, muita força de vontade, muita necessidade de trabalhar para pagar as minhas contas. E aqui eu quero que você pare para pensar. Olha só, é muito provável que você trabalhe na sua área e que talvez você seja uma pessoa até bem sucedida, do que diz respeito a dinheiro, a negócios. E que talvez você pense assim, nossa, mas eu acordo cedo, Alexandre, eu vou lá para o meu negócio, eu trabalho. Mas você precisa de muita disciplina. E aqui, quando a gente precisa exercitar o nosso autoconhecimento, você tem que entender uma coisa. Para você atuar numa área que você tenha como propósito, que você faça aquilo naturalmente, você não precisa da disciplina. Se você tem que ser muito disciplinado no sentido de, nossa, força a barra para acordar cedo para fazer aquilo que tem que ser feito. Força a barra para fazer as atividades do dia a dia. Alguma coisa está errada. Então é olhar para você e perceber aquilo que você faz
mesmo sem ter a necessidade de ser disciplinado, que é natural, que você age de uma maneira fluida. Então, esse é o primeiro ponto do autoconhecimento. Outra coisa importante do autoconhecimento é você se auto-observar e perceber, por exemplo, quais são os valores que norteiam o seu comportamento. Muitas vezes as pessoas agem a vida inteira de uma maneira inconsciente e elas nunca param para responder uma pergunta: o que me faz, o que me leva a agir assim? Qual é a minha motivação para agir assim? Então, quando a gente fala de valores, a gente está falando de motivação. E a gente vai falar sobre valores ainda ali na quarta-feira, quando a gente falar de automotivação. Mas a autoconsciência pressupõe você se conhecer e saber quais são os valores que norteiam as suas escolhas. E aí, por isso é importante, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente olhar para o passado. A gente olhar para o passado com o intuito de trazer do passado algumas reflexões, algumas lições. Por exemplo, quantas vezes você agiu na sua vida em contraditório? Quer dizer o seguinte, que você fez alguma coisa que você não queria fazer e que de certa forma você se sentiu assim meio que triste, abalado, sem vontade de fazer. Muito provavelmente nessas vezes você estava batendo de frente, estava em contraditório com seus valores. Então é muito importante você tirar o exercício, tirar um tempo para fazer esse exercício, que é, cara, quantas vezes eu olho para o meu passado e eu vejo que aquilo que eu estava fazendo não era o que eu queria estar fazendo. E ali você começa a tirar algumas lições sobre quem é você. Agora você pode olhar e verificar também o inverso, que é verdadeiro e é muito legal. Quantas vezes você percebeu no passado que você estava fazendo algo e que estava fluindo? E aí a gente vai chamar isso de estado de flow. Se você pesquisar na internet, nos livros, estado de flow. O que é estado de flow? É quando você está fazendo alguma coisa que você parece que nasceu para fazer aquilo. Que aí você não precisa de disciplina. Que você faz de maneira fluida. Então, esse é um primeiro exercício que você pode fazer. É você olhar para as coisas que já aconteceram na sua vida e fazer um paralelo. Primeiro, perceba as coisas que você teve que ter disciplina, que teve que forçar a barra para fazer, mas no final parece que não saiu realizado daquilo ali. E depois olha aquilo que você fez naturalmente e que parece que o sorriso apareceu no seu rosto. Aqui você começa a se conhecer. Quando você olha para o passado dessa forma, você começa a descobrir isso. E aí talvez você comece a observar no passado algumas coisas importantes. Por exemplo, quais são as pessoas que você firmou parcerias, amizades, relacionamentos? Essas pessoas, elas têm, por exemplo, os mesmos valores que você? É bem provável que se você tem hoje grandes amigos, parcerias, a pessoa amada que você está junto, se tem os mesmos valores, é muito provável que você viva uma vida no flow, ou seja, num fluxo. Agora, se você de repente tem aquele amigo ou trabalha numa empresa, tem uma relação em que os valores são muito diferentes, a sua vida não vai fluir. Então você precisa olhar para você e entender isso. E muitas vezes as pessoas não entendem por que não está certo, por que não estou legal, por que esse trabalho não funciona, porque muitas vezes, primeiro, você não entendeu os seus valores, e segundo, você não está convivendo com pessoas que têm os mesmos valores. E a partir disso, as coisas não funcionam. Então, só esse primeiro requisito da inteligência emocional, que nos traz um pouquinho da nossa maturidade, já muda praticamente tudo na nossa vida. Agora, um segundo ponto, que vai nos servir também no terceiro requisito, que é na quarta-feira, que a gente vai falar sobre automotivação, é você também, além de olhar para o passado, você olhar para o futuro. É quando você olha, por exemplo, para o seu futuro, e eu faço a pergunta para muita gente, e eu pergunto para as pessoas, quando você olha para o seu futuro, você tem clareza, você consegue imaginar aonde você gostaria de chegar?
É triste, mas eu ouço muitas vezes as respostas assim: Alexandre, eu tenho umas ideias aqui, mas não está muito claro. Pois é, quando as pessoas dizem assim, eu tenho umas ideias aqui, mas não está muito claro, é sinal que o primeiro requisito da inteligência emocional ainda não está completo. Então, ou seja, a pessoa não tem muita maturidade. É aquela pessoa que vive a vida estilo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E não tem problema nenhum de fazer isso, mas você precisa ter consciência. Agora, quando você tem consciência, você olha para o seu futuro, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos, como acontece com os meus clientes de mentoria, que o pessoal coloca no papel exatamente onde ele quer chegar, em quem ele quer se transformar, em diversas áreas da vida ele tem coisas escritas e coisas imaginadas de maneira lúcida, clara. Aí você começa a dizer quem é você. Você começa a ter muito mais consciência. E aí, quando você tem essa clareza do passado, né? Eu tenho autoconsciência sobre quem eu fui, as coisas que eu fiz ao longo dos meus 53 anos. E eu também tenho uma autoconsciência muito clara de para onde eu estou indo. Aonde eu quero chegar daqui a 5, daqui a 10 anos. Certo? Isso quer dizer o seguinte, quando eu tenho essa autoconsciência, eu tenho clareza para dizer quem eu sou agora. E isso é um exercício extremamente simples de fazer, mas não é fácil. Sabe por quê? Porque a gente dispersa quando começa a fazer esse exercício. Pode testar. Começa a imaginar o que você quer para você para daqui a 5 anos. Quando você começa a imaginar, vem um monte de pensamento e atrapalha. Então precisa organizar, precisa colocar no papel. E é exatamente assim que você aumenta muito a sua autoconsciência. Por quê? Porque quando você tem clareza, por exemplo, que você quer chegar daqui a 5 anos, por exemplo, na sua empresa ou na sua vida pessoal, em um determinado objetivo, e você consegue imaginar e visualizar esse objetivo, você com muito mais facilidade, você consegue fazer com que o seu dia tenha atenção plena no que precisa ser feito para chegar lá. O problema é que muitas vezes a gente começa um dia, você quer ver um exemplo? Você começa um dia, muitas vezes sem saber exatamente como está a sua agenda. Por exemplo, hoje, antes de começar a live aqui, eu olhei a minha agenda. Claro que eu olho minha agenda sempre, para verificar quais são os compromissos que eu tenho. Então, quando eu venho aqui falar com você, às 5h55 da manhã, eu já consigo imaginar e visualizar o que vai acontecer às 6, às 7, às 8, às 9, até às 10 da noite, que é o horário que eu vou dormir. Eu tenho meu dia praticamente visualizado. O problema é que a gente, se pensar em um dia, funciona assim. Se eu pensar numa semana, funciona assim. Se eu pensar em 5 anos, 10 anos, funciona assim. Quantas pessoas começam o seu dia, o seu ano, os seus 5 anos, os seus 10 anos, sem ter noção nenhuma do que pode acontecer ou de que intenção ele tem? Quando você não tem isso, você não tem conhecimento de si, você não se conhece. Ou seja, se você está vivendo o seu dia, muitas vezes você não entendeu no passado, por exemplo, uma lição importante que você viveu e você continua repetindo seus erros. Você continua fazendo coisas que não lhe deixam bem, que não lhe deixam feliz. E vamos lá, né? A felicidade não está no destino, ela está no ato. Por exemplo, agora, aqui, online, no Instagram, eu estou feliz, primeiro, por estar aqui tomando meu café e por estar conversando com você, fazendo uma coisa que parece que eu nasci para fazer, certo? E outra, quando eu olho para o futuro, eu olho e eu tenho clareza de onde eu quero chegar. Como isso que eu estou fazendo, eu sei que é um passo, é um degrau me levando para uma intenção minha. Me deixa feliz agora, porque eu estou indo em direção a um objetivo. E não é chegar no objetivo que vai me deixar feliz. E isso que eu preciso que você entenda. O seu autoconhecimento, a sua autoconsciência, precisa fazer com que você entenda quem é você no agora. Mas antes de você entender quem é você no agora, que vai realmente trazer o que a gente chama de felicidade para você, você precisa olhar para o seu passado, precisa olhar para o seu futuro, precisa entender os seus valores. E a partir desse momento você começa a entender um pouquinho mais de você. Para a gente encerrar, depois que você entendeu nessas 3 dimensões, passado, presente e futuro, seus valores envolvidos, né, nessas 3 dimensões,
Agora resta você ter consciência de o que você ainda precisa aprender. Então é exatamente por isso que muitas vezes a gente vai lá e compra um livro, a gente compra uma mentoria, é exatamente por isso que você faz uma pós-graduação. Porque você se dá conta que para você chegar aonde você gostaria de chegar, para você eliminar os erros do passado, você precisa desenvolver, por exemplo, uma nova habilidade. E é exatamente por isso que muitas pessoas, né, ainda investem muito na leitura, na formação. Muitas pessoas compram mentorias, muitas pessoas contratam um coach para lhes acompanhar durante o período, porque elas precisam elevar o seu nível de competência. Quando eu me dou conta que eu preciso aprender alguma coisa, é sinal que eu tenho um nível de consciência sobre mim. Eu sei que não sei. Agora, o mundo é muito engraçado, porque ele está repleto de pessoas que não sabem que não sabem. Ou seja, elas têm inconsciência da sua incompetência. E é por isso que muitas vezes as pessoas elas se dão mal na vida, elas não conseguem resultados no seu trabalho, porque elas nem se dão conta que precisam aprender algo novo para fazer aquilo que elas se propõem fazer bem feito, para ter resultado. De novo, aqui o exercício para você. Imagina que você fosse fazer uma lista agora de coisas que você não tem nenhuma ideia, mas que você precisa aprender. Esse talvez seja o exercício mais importante que você vai fazer hoje ou durante essa semana. Pega um papel, um caderno, eu faço sempre assim, pego um caderno, e eu procuro observar o mundo e me dar conta de coisas que eu não sei. Mas às vezes eu nem tinha me dado conta que eu não sabia. E a partir daquele momento, aquilo pode virar um desafio para mim. Por exemplo, aprender algo que, poxa, se eu aprender, vai mudar os resultados, vai mudar o meu destino. Ter autoconsciência tem a ver com essa capacidade de observar a nós mesmos, do ponto de vista de habilidades, de saber fazer ou não saber fazer coisas. O saber fazer coisas é outra coisa importante. Você se dar conta, por exemplo, pessoa autoconsciência é aquela pessoa que tem consciência das suas habilidades. No meu caso, há 20 anos atrás, talvez, eu não teria a facilidade que eu tenho de vir aqui, clicar nesse botãozinho, falar ao vivo, de fazer uma palestra para 100, para 200, para 1000 pessoas. Essa habilidade eu desenvolvi ao longo do tempo. Então, tendo consciência disso, se amanhã me chamam para fazer uma palestra, eu vou lá e faço como se estivesse fazendo a coisa mais natural da minha vida. Agora, quando você, por exemplo, não sabe que tem essa habilidade, se alguém chama você e diz assim, olha só, vem aqui e faz uma palestra, tem 1000 pessoas na plateia. O que vai acontecer? Você entendeu? Então é exatamente isso. O quanto você se conhece em relação a todos esses aspectos que eu falei. Eu espero que eu tenha ajudado você a começar essa semana pensando diferente. E quem sabe você pode me acompanhar, porque hoje, segunda, né? Terça, quarta, quinta e sexta, 5 dias da semana, às 5h55 da manhã, eu vou estar aqui falando sobre inteligência emocional, sobre os 5 requisitos. Hoje eu falei sobre o primeiro, que é a autoconsciência. Fica ligado que amanhã a gente vai falar sobre autocontrole, que também muita gente se engana sobre esse negócio. O que é autocontrole? Tá legal? Esses vídeos, né, esses episódios desta série, eles ficam disponíveis aqui até provavelmente segunda-feira. Depois a gente sai daqui, tá bom? Obrigado, Matias. Excelente semana para você. E a gente tira daqui e a gente coloca lá dentro da minha área de membros por assinatura, que é o Manager Club. Quem quiser conhecer o Manager Club, aqui no link da bio tem um link que fala ali sobre o Manager Club. E as pessoas que estão lá, por exemplo, como o Matias, que é meu mentorado, ele tem acesso por muito tempo para assistir e reassistir muitas vezes. Hoje à tarde, por exemplo, uma das atividades que eu vou fazer aqui vai ser tirar as lives da série anterior. Então, quem não assistiu, hoje à tarde já não vai ter mais disponível aqui. Então, o vídeo ao vivo aqui, ele fica disponível por poucos dias para você assistir, para você refletir, e depois eu tiro daqui. E eu coloco lá dentro do Manager Club. Mas amanhã, até sexta-feira, você pode me encontrar ao vivo. Não esquece de você fazer uma coisa muito simples e muito importante. Se você ficou até aqui, é que sinal que está valendo a pena, que está legal. Você pega, tem um aviãozinho aqui e manda para uma pessoa que você sabe que precisa aprender sobre isso.
E é uma pessoa que às vezes não pode, por exemplo, comprar a assinatura do Manager Club, mas ele pode assistir ao vivo aqui no Instagram. Então, manda para ele, porque é uma oportunidade que você está dando para as pessoas, por exemplo, desenvolver sua inteligência emocional de maneira gratuita comigo aqui durante essa semana inteira. Tá legal? Grande abraço, ótima semana e a gente se encontra amanhã.